O pessoal me perguntando ali como é que eu fiz aquela mágica de ter aquele concreto gigante. Olha o tamanho da taioba, da folha, ó, bichona. Tá cheio de filhotes também. Como é que eu fiz aquela mágica de fazer aquela coluna ali, igual uma rocha, e atravessando a rua, dá pra ver daqui, ó, atravessando a rua, aquela coluna ali duas colunas feitas por pessoas diferentes, em épocas diferentes. Na verdade, a coluna e a cinta, né? Muitos anos de diferença, uma tem de 10 a 30 anos, a outra deve ter uns 8 meses. E como é que elas são iguais entre si? Elas têm a mesma resistência, que é nenhuma, né? E porque usando o mesmo material, né? Mas executando da forma correta, estudando, né? Eu transformei minha coluna em rocha. Galera, é simples, tá? Primeira coisa, a água, ela é um componente da mistura quando você faz concreto. Por que eu falo isso? Por que isso tem que ser enfatizado? Porque eu mesmo pensava assim, os componentes são cimento, areia e pedra. Então eu tenho que ter a proporção certa, cimento, areia e pedra, para não ter problema. Beleza? Eu botei a proporção certa, agora é molhar para misturar e para poder botar no lugar. E molhar, você vai molhando no olho, né? Essa era a minha visão, igual a de 99% dos construtores aí. E aí estudando, eu descubro que não, a água também ela é um componente. Então ela também tem que se respeitar uma medida. E essa medida, você tem que ser bem rigoroso nessa medida. Quanto menos água você botar, é melhor. Então é isso. Quanto menos água você botar, mais resistente é o seu concreto. Então esse aí vamos dizer, o primeiro pilar de um concreto tipo rocha. Segundo pilar, você de preferência não deveria mexer na mão ou na enxada. Você deveria mexer com a máquina, com a bitoneira. Tá? Por quê? Porque justamente quando você mexe na mão, você tem que usar mais água para você conseguir mexer. E na bitoneira, você com pouca água, ou seja, ou com a quantidade correta de água, você consegue fazer a mistura. Tá? Então, segundo pilar, usar uma máquina, usar uma bitoneira. Terceiro pilar, esse concreto ele sai muito seco da bitoneira, para você colocar ele dentro de algum lugar, né, na coluna, por exemplo, você tem que comprar um equipamento que se chama vibrador de concreto. Tá? Ele basicamente é como se fosse uma furadeira, e essa furadeira tem um cano na frente, como um mangote, né? Tem um cano de 1,5 m. E quando você aperta o gatilho desse negócio que parece uma furadeira, ele dá uma sacudida assim bem leve nesse mangote, como fosse aquela cobra que sacode o rabo, né? E isso aí, o que você tem que fazer? Você jogou o concreto no local, você coloca esse equipamento e ele vai fazer o concreto ele descer, né? Se espalhar na estrutura. Então, por exemplo, você está vendo aquelas duas colunas ali do meio? Aquelas duas colunas ali foram muito bem batidas, né? O cara botou o vibrador, ele estava com medo de dar problema, porque elas são grandes, ele botou o vibrador bem botado ali. Aí você vê que ele ficou o desenho ali lisinho, né? Aqui ele já não vibrou tanto, ó, já ficou esses probleminhas aqui, tá? E se eu não usasse outras técnicas, o ferro ia ficar até de fora aqui também, entendeu? Então é isso aí, galera. Esse é o terceiro pilar, usar vibrador de concreto. E para a gente fechar essa história do concreto aí, é a própria medida, que é essa 3x1. A 3x1 ela não existe. Antes de passar aqui para a questão da medida, eu quero mostrar um negócio aqui. Ó. Você está vendo essa broca ali? Essa broca ela já está concretada por baixo, ó. Dá para ver ali que tem concreto. Ó.
Foi concretado com a máquina, né? E aí o pedreiro que não quer buscar conhecimento, não quer aceitar conhecimento, não gosta desse vibrador de concreto, porque o vibrador de concreto é uma coisa que ele nunca viu na vida, né? Tá vendo agora? Então ele acha que não precisa. Aí como ele acha que não precisa, ele não vibrou quando foi jogado o concreto aqui. O que aconteceu no dia seguinte? Na hora, o concreto ele ficou sobre o buraco, estava tudo certo. No dia seguinte, o concreto desceu. Claro, né? Porque ele se acomodou. Como ele se acomodou, agora ficou um buraco ali. Todos os... agora aqui, ó, aqui dá pra ver. Todos os buracos, ele tem agora o concreto ficou para baixo, abaixo do nível, né? E aí agora tem esse problema aí na mão, que eu preciso, que eu vou ter que tirar a lama. Como é que eu vou tirar essa lama e essa água que ficaram, né? Se ele tivesse botado o vibrador na hora, o vibrador ia fazer o concreto descer na hora que estava concretando, aí era só jogar mais concreto e pronto. Mas não, depois que concretou, horas depois que o concreto foi descer. E aí já era. Tá, agora quanto à questão da massa, né, ser usada. O problema é o tal do 3x1. A expressão 3x1 ela tá até certa, né? O problema é como eles executam esse 3x1. Por quê? Quando você pega na obra aí, o 3x1, o que eles falam? 3 medidas de areia e 1 de cimento, né? Beleza. Sendo que na norma mesmo de engenharia, as medidas não são iguais. Exemplo, a areia ela é medida em volume, enquanto o cimento é medido em peso. Tanto é que você compra 1 metro de areia, mas você não compra 1 metro de cimento, você compra quilos de cimento. Então essa medida 3x1 é 3 medidas de volume de areia por 1 medida de peso de quilo do cimento, tá? E aí no final dessa conta aí, depois eu posso colocar na descrição, que vai depender de qual a resistência do concreto que você quer, né, para fazer essa mistura. Mas com certeza nessa mistura correta vai ter mais cimento do que naquela medida 3x1 que eles fazem. Vamos botar aqui, medida 3x1 que eles fazem é 3 carrinhos de areia e 1 saco de cimento, tá? Vai dar menos areia do que isso, se você fizer da forma correta, tá? Posso colocar aí na descrição uma tabelinha bem simples aí que eu uso. Valeu, galera, então é isso aí. Se inscreve no canal, até o próximo vídeo aí, galera. Tchau, tchau.